Vamos lá, vamos começar o último dia dessa jornada, jornalogias. Nós temos muita coisa para discutir hoje, nós temos muita coisa para conversar hoje. E como eu falei anteriormente, nós vamos entrar num campo minado, né? Um terreno abandonado, um lugar que a gente não sabe o que acontece, como que acontece, o que que se faz, como se faz. Então vamos ter uma discussão muito boa hoje, tá? Muito boa. Eu acho que ontem foi um dia muito bom, tá? A gente teve tempo para discutir, a gente teve tempo para falar, a gente teve tempo para brigar, né? É assim que a gente constrói conhecimento. É assim. A única coisa que a gente não pode fazer é refutar. Falar, "Ah, é bom, vai ver, vai fazer, vai, vai sentir, tá? Nunca entra nessa história, não, porque isso aí me falaram que não é bom, cara. Eu estou na fase de experimentação de tudo, até chá eu estou provando já, né? Então, eu posso eu posso provar qualquer coisa daqui para frente. Mas então, nós vamos fazer a última parte dessa jornada das metodologias. Nós vamos falar sobre as metodologias de velocidade, né? De treino de velocidade. Deixa eu abrir. Uhum, uhum. Apareceu aí? Apareceu. Olha que maravilha. As metodologias de velocidade. Velocidade, a capacidade física mais importante que existe. A capacidade física que faz você ser um atleta. O que diferencia nós, seres humanos normais, de um atleta é uma velocidade e não o resto. O meu corredor de 42 quilômetros, que consegue correr a 21 quilômetros, ele está em cima de uma base que se chama velocidade. Liga a esteira amanhã de manhã, coloca 21 quilômetros por hora e conta quantos segundos você demora para morrer. O cara vai lá e corre 42 quilômetros a 21 quilômetros por hora. E, na maior parte do tempo, ele está em atividade aeróbia. Tá? O Z2 dele é em 21 quilômetros por hora. É isso que é assustador. É essa briga fisiológica é o que assusta. Capacidade física mais importante, fase sensível, acontece entre 6 e 11 anos de idade. Se você não provou dessa capacidade dos 6 aos 11 anos de idade, e a maioria de nós não provou dessa capacidade, somos seres lentos. Somos seres lentos. Ah, mas eu fiz esporte. Você fez esporte não quer dizer que você provou dela. Tá? Você não quer dizer que você provou dela. Nós estamos num país totalmente que gosta de técnica, que gosta de exercício, que quer fazer gesto motor, né? Que quer ficar fazendo movimento. Precisa ter tudo direitinho, a técnica perfeita, o movimento perfeito para depois dar o próximo passo. As crianças que começam a fazer esporte perdem a fase sensível de velocidade por causa da técnica no Brasil. Você ia fazer judô, alguém ficava fazendo movimento lento com você na fase mais essencial da sua vida. Nossa, velocidade, já vou arrumar que eu tô com toque hoje. É, a fase mais importante da sua vida está fazendo movimento lento. Então, nós temos muito para discutir em cima disso. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Pouca pesquisa, pouca, pouquíssimas metodologias, algumas discussões, alguns estudos, mas metodologia é muito pouco, muito pouco. Né? Então eu dei uma garimpada em literatura, eu dei uma garimpada pesada em material para tentar entender, para tentar buscar coisas contextualizadas para vocês, para ficar do modelo que nós fizemos até agora, para vocês conseguirem entender o mesmo processo de metodologias, tá?
Então, bem-vindos a esse campo minado, que a gente vai caminhar por ele hoje. A velocidade, eu tenho o movimento de membros isolados, de força rápida, né, de velocidade de membro, e eu tenho o movimento da velocidade cíclica do corpo inteiro, tá? Eu canso de ver hoje em dia pessoas trabalhando com tênis, com tenistas, com jogadores de beach tênis, com jogadores de esporte de raquete, que o cara vai fazer um movimento para frente e coloca um elástico segurando o braço dele para trás para ele fazer força. Isso não ajuda em nada, ele tem que fazer velocidade. A força é uma coisa, a velocidade é outra coisa. Ela é completamente inversa a esse processo. Velocidade é fazer um gesto motor na capacidade mais alta do que você está acostumado. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é a bicicleta. Quem andou de bicicleta, né, porque agora tem que perguntar, né? Tem uma geração nova que nem andar de bicicleta andou, né? Então eu preciso perguntar, quem andou de bicicleta sabe muito bem na hora que você está descendo uma ladeira e que você acelerava, chegava uma hora nesse acelerar que falhava, que sua perna não conseguia acompanhar mais a velocidade da bicicleta. E aí você caía. Esse é o momento mágico. Essa falha quer dizer que a roda está acima da sua condição de velocidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, você ultrapassou a sua condução neural que cuida da velocidade. E aí você não consegue fazer o gesto motor. Velocidade, você treina correndo para baixo. Velocidade, se treina puxando. Na piscina, você coloca a pessoa lá do outro lado, pega uma corda para cá, um elástico grande para cá. E na hora que ela começar a nadar, você puxa ela ela indo. Tá? Isso é treino de velocidade. Isso é treino de velocidade. Vou dar um outro exemplo. Muito difícil encaixar essa história toda que eu vou falar hoje no programa normal de Matveev, no planejamento normal de Matveev. Muito difícil. Tá? Porque falta espaço para as coisas. Quando Verkhoshansky, ele aparece como a proposta de blocos. Fica muito mais desenhado. Tá? Muito mais desenhado. Se treina a velocidade num bloco. Tá? Ele faz velocidade num bloco. Então, fica mais desenhado e mais fácil de entender. É o bloco mais próximo da competição, tá? É o bloco mais perto da competição. Ele tem uma característica, normalmente, de umas 2 vezes a 3 vezes menor que a de força do que o bloco de força. Então pode ser um bloco de força de 21 dias e pode ter um, um bloco de velocidade de 7 dias. Tá? Por quê? Porque para se ter velocidade, precisa ter força. Mas quanto mais eu treino a velocidade, mais eu perco força. Se tem alguma coisa que é concorrente, que aí sim é concorrente, é essa capacidade, e não as outras. Essa capacidade, força e velocidade, elas são extremamente concorrentes. Então, se eu parar para observar aqui, o movimento isolado, ele depende de tempo de reação, simples e discriminado, e tempo de movimento. Se eu olhar para o outro lado, e um movimento contínuo, veloz, né, um movimento de velocidade dos movimentos cíclicos, com e sem mobilidade, com e sem companheiro, com e sem oponente. Velocidade de movimentos acíclicos, com e sem mobilidade, com e sem companheiro, com e sem oponente. Tá? E ele cai na questão de aceleração, velocidade máxima e resistência da velocidade máxima. Ok? Então, a literatura toda, está nesse quadro.
A literatura toda está nesse quadro. Tudo que eu preciso entender de velocidade está nesse quadro. Eu vou começar a buscar o que fazer, tá? As poucas coisas que tem da literatura, elas mostram assim, ó, aceleração submáxima, trabalhos de 10 a 60 metros, tá? Com intensidade em torno de 90%, de 1 a 6 repetições, com pausa de 1 a 3 minutos. Velocidade máxima, de 75 a 90%, né? Sessões de 10 a 30 metros, mas elas podem até lançada, que saia antes, não tenha que se preocupar com a linha de saída, a aceleração, de 1 a 6 repetições, de 3 a 5 minutos de intervalo. Depois eu tenho aceleração máxima, até 100%, de 10 a 60 metros, tá? De novo, de 1 a 6 repetições, de 6 a 8 minutos de intervalo. E a velocidade máxima, até 100, sessões de 10 a 30 metros, até 100, se for o caso, e sempre lançada. Veja como todo o processo que eu tenho para falar para vocês, ele é extremamente pequeno, tá? Ele é extremamente pequeno. Na hora que eu vou buscar literatura, eu vou buscar por outras informações que vão me dar a condição de ter um entendimento sobre isso que eu falei até agora. Então, na literatura normal, eu vou buscar coisas que são importantes para esse contexto nosso, que são assim, ó, métodos de treinamento de velocidade. Conde, ele fala sobre métodos de repetição, método intensivo de intervalos, método de melhoria de velocidade integrada ao jogo e método de supervelocidade e força reativa. Olha que legal essa construção de Conde. Ele propõe, no método de repetições, a realização de exercícios de curta duração, de 4 a 6 segundos, explosivos, com pausas ativas de 60 a 90 segundos. O volume do trabalho não deve exceder de 5 a 10 minutos. O objetivo do treino é duplo, uma vez que pretende melhorar a força, sobretudo com estimulação de fibras rápidas, e aumento das reservas musculares de energia. Vamos lá. Olha que briga que eu já vou arranjar aqui. O pessoal do funcional que está falando para mim que está dando treino de pliometria, que está dando treino de mudança de movimento, usa essas metodologias, ou ele inventa de manhã no café da manhã e aplica? Porque se vocês leram comigo o que Conde falou, estímulos de 4 a 6 segundos são estímulos muito curtos, tá? Com pausas altas de 90 segundos e que não deve ultrapassar 5 minutos de esforço. Se vocês olharem num box de CrossFit, isso acontece. Se vocês olharem num box, num estúdio de treinamento funcional, isso acontece. Não vamos pegar eles como coitados, não. Vamos pegar o esporte de alto rendimento. Você vai num campo de futebol e pergunta qual método o cara tá usando para dar treino de corrida pros caras, treino de futebol pros caras. Você vai ver que essas coisas se perderam. Elas fugiram pelos dedos do treinamento. E aí, é o que eu falo para vocês, é essa que a gente tem que buscar aqui juntos, de ter os métodos, de ter isso em mãos, de olhar para isso como se fosse um mapa mental. Professor, Peraí, deixa eu acabar um minutinho só. desculpa. Deixa eu só terminar. De eu pegar esse caminho e, e desenhar dentro do meu planejamento desse mapa mental, falar assim, eu pego isso daqui, eu pego aquilo dali, eu pego aquela outra metodologia, eu pego essa outra metodologia e agora eu compus um plano de treino. O que nós estamos fazendo
com o treinamento é assim: eu acordo de manhã, eu dou uma sonhada, né? Eu respiro, dou uma sonhada. E aí eu falo, pô, eu acho que hoje eu vou fazer eles darem uns tiros. Eu não tô falando mal do jogo, não. Eu tô falando que a nossa área tá fazendo assim, né? Nossa área tá fazendo assim. E principalmente nós estamos fazendo uma coisa que para mim é um problema sem fim. Nós estamos preocupados com o trabalho de segunda expressão no lugar da primeira expressão. Nossa, eu falei complicado agora. Nós estamos preocupados com exercícios que não são treinamento. Eu fico vendo as pessoas dando treino. Elas perdem mais tempo fazendo mobilidade, alongamento e não sei o que, do que o próprio treino. Alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Tá? Essa necessidade de copiar metodologias empacotadas que treinam num lugar quadradinho, eu não sou nem um pouco afim disso. Eu trabalho com movimento, né? Eu preciso de espaço para treinar movimento. Não é num espacinho pequenininho, quadradinho que eu treino movimento. Tá? Eu não tenho pelo que um cara dar um salto num, num banco e não dar um tiro de pelo menos uns 10 metros para ele transferir o que ele ganhou desse ciclo de encurtamento, alongamento, transferir para a velocidade dele. Tá? Porque treinar a pliometria é gesto motor lento perto da velocidade. Perto da força ele é muito rápido, mas para a velocidade ele é extremamente lento. Que hora que eu faço transferência? Eu não faço, eu fico fazendo tudo quadradinho, espacinho pequenininho. Tá muito ruim isso. Pode falar, Ayrton. Desculpa te interromper. Professor, eu que peço desculpa pela interrupção indevida, no momento indevido. O professor estava no meio da sua reflexão. Fazendo um contraponto aqui do que você apresentou, principalmente nessas duas últimas falas, no quadro anterior e nesse, a gente pode ver que tem muito da metodologia relacionada ao treinamento de velocidade a metros, né? A gente tinha ali no quadro anterior. E aí, agora, você apresentando esse outro quadro aqui, nesse método de repetições, eu sou da área dos esportes de combate, tem como eu fazer essa alusão de treino de velocidade, porque eu vejo muito do que você acabou de citar, por exemplo, do funcional, muito na minha área também, essa tentativa monstruosa de tentar fazer situações virarem específicas sem mostrar a expressão real do que aquele treinamento transferiria para a luta, né? Estou fazendo um comentário baseado também numa fala sua sobre expressão de treinamento, numa aula que a gente teve, acho que foi uma das primeiras, aqui nesse grupo. E só para concluir, eu teria, por exemplo, como fazer esse treino de velocidade para ganhos reais mesmo de velocidade com essas propostas que você está colocando, por exemplo, nesse método de repetição aqui. A realização de curta duração de 4 a 6 segundos, né, de movimentos explosivos. Eu posso levar isso, por exemplo, para o saco de pancada? Sim. Porque Sim. aí eu vejo uma taxa de transferência muito alta, porque eu não fico ali cronometrando 4, 5, 4, 6 segundos do cara se deslocando lateralmente igual um doido. Né? Você pode aí, fazer. no saco de pancada, o cara fazia aquela metralhadora. Eu posso fazer também, lógico, eu uso muito desse tipo de situação para o treino intervalado, né? De condições metabólicas aí, mas o de velocidade eu estou achando muito interessante essa fala por conta desse aspecto. E você Muito pode obrigado, professor. Com isso. Você pode, por exemplo, colocar ele para fazer um pliométrico de braço, jogando alguma coisa pesada para cima e devolvendo, né? E na hora que ele termina, ele já entrar no soco no método de repetição de velocidade. Legal. E como ele trabalhou com carga, o músculo dele tem uma condição neural de acelerar agora. Posso fazer mais um comentário em cima disso que você está falando também? Aí a gente se encaixaria numa situação, por exemplo, de um contraste de treinamento com né,
Por exemplo, eu digo na luta assim porque é o que eu costumo fazer, o que eu absorvi com esse tempo de estudo, de atuação profissional. Por exemplo, acelerações através de saltos de inércia e logo depois o cara executar chutes por conta dessa potencialização aí de uma ativação saindo da inércia, né, gerando força no solo, que é o que o cara faz na hora de um chute, na hora de um soco, e já interagindo com o equipamento específico, né? Isso também pode ser considerado não só um trabalho de força de potência ou também de velocidade máxima. Será que eu consigo fazer essa transferência? Eu trabalho com esses sensores de luz, né? E Uhum, para chute, para as lutas, eu coloco os sensores e o saco. Eu faço ele acelerar a corrida uhum, e eu crio, com o momento de acelerar a corrida, o chute no saco. legal. E eu crio um intervalado entre as luzes e o chute. Então você vê também, você vê com bons olhos esse tipo de interação, de contraste de Eu acho, treinamento. eu acho que para lutas não tem nada melhor do que isso. Perfeito. Porque essa ativação pré, ela faz com que cada vez ele faça esse gesto motor isolado mais rápido. Muito legal. Obrigado, professor. Né? Depois o Conde fala do método intensivo de intervalos, mais indicado no desenvolvimento da velocidade de resistência. Entre várias repetições, não existe recuperação total. Método de melhoria de velocidade integrada no jogo. Esse método não é mais indicado para obtenção de resultados ao nível de velocidade frequencial. Depois eu volto. Método de supervelocidade ou de força reativa. No primeiro, são utilizados meios que favorecem o trabalho de velocidade acima do normal, elástico ou corrida em planos inclinados, né, para baixo, declinados deveria ser, né? O segundo prevê a realização de exercícios pliométricos, trabalho de elasticidade e da força reativa. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Vou começar de baixo para cima. Métodos de supervelocidade são métodos que me interessam muito. Eu gosto muito de quando eu acelero o movimento por alguma coisa. Eu ajudo o movimento a ser mais rápido. O trabalho de força reativa para as pernas, principalmente para corredores, ele é um trabalho que tem uma qualidade muito boa. Como que a gente faz um trabalho de força reativa? A gente faz um trabalho de força reativa hoje para saltadores, por exemplo, bancos altos, bancos de 70, 80, 90 centímetros. Ele dá o salto, ele cai para baixo e ele solta para frente. Ele faz um para baixo, ao invés de ele fazer para cima, como o pliométrico normal, ele vai para frente, porque ele transfere movimento para o gesto de correr. Né? Esse para frente faz com que ele ganhe distância, né? E aí eu consigo ver o quanto ele está dando melhora. Tá? Esses outros dois métodos, intensivos de intervalo e métodos de melhoria de velocidade integrada no jogo, eles são métodos já ultrapassados. O primeiro, de intensivos de intervalo, ele faz um trabalho de velocidade, fazer assim, ó, 5, pensa no futebol, 5, 10, 15, 20 metros. Eu corro 5, tá? Descanso um pouquinho, corro 10, descanso um pouquinho, corro 15, descanso um pouquinho, corro 20, tá? Esse modelo, ele melhora a resistência dessa velocidade, porque eu vou pedir para ele tentar manter a velocidade que ele fazia no 5 em todos os outros tiros. E ele não tem recuperação total, então ele já está lidando com cansaço, com substratos. Ele não é muito usado porque a gente percebeu que ele vai virando um treino de resistência, na maioria das vezes, do que um treino de velocidade, né? Outro exemplo que eu posso dar, pensa no... Quem jogou basquete e fez suicídio alguma vez na vida, sabe o que eu estou falando? Já fizeram suicídio uma vez na vida? Levanta a mão quem fez suicídio já uma vez na vida. Que é melhor a morte do que o suicídio. Já fizeram suicídio? O vai e volta, vai e volta, vai e volta no basquete? O que acontece? O que acontece no basquete? Eles fazem devagar,
não na velocidade máxima, e vira um trabalho de muito mais resistência. O método se aplicava errado, então tem diversos problemas. E a melhoria da velocidade integrada é como fazer com que a velocidade que ele fique nos 10 permaneça nos 30, permaneça nos 40, permaneça nos 50, tá? Dentro de um jogo de futebol, ele fala de jogo, né? Num jogo de futebol, num jogo de basquete, num jogo de handball, esse método tentou ser, mas ele nunca foi para frente, nunca funcionou, tá? Mas tá aí, descrição de 4 métodos de treinamento de velocidade, segundo Conte. Mas não vamos parar em Conte, não. Vamos tentar entender os métodos em cima de cada uma das necessidades, se eu sobreviver até o final. Para o treinamento de velocidade de reação. Lembra que para ter reação eu preciso ter atenção. Eu preciso ter qualidade de atenção. Uma pessoa sem atenção tem péssima qualidade de reação. Lembra sempre disso. É por isso que vocês veem hoje em dia muitos jogadores de tênis, por exemplo, fazendo brincadeiras de muita atenção. Aquelas bolinhas, marabalismo, para ele focar, para ele ter hiperfoco, para melhorar a atenção dele, para melhorar a velocidade de reação depois. Tá? Não é que aquilo vai representar algo diferente no hora do jogo, mas ele faz a atenção para melhorar a velocidade de reação. Tá? Então, o que o Werneck fala? Para tratamento de velocidade de reação, saídas e exercícios de reação, a partir de diversas posições iniciais, jogos, corridas de revezamento com diversas velocidades e saídas características da competição são aplicáveis. Metodologia, segundo Stein, deve-se utilizar no máximo 10 exercícios, com 2 a 3 minutos de pausa entre eles, caracterizando, portanto, um método de repetição. De acordo com Tabachins e Chiknik, 1936, sinais que são constantemente repetidos levam à estagnação da velocidade de reação. A velocidade de reação não é treinada isoladamente, mas em conjunto com a força explosiva. Com a velocidade cíclica, portanto, o método de normativas para o treino dessas últimas também são aplicáveis ao treino de velocidade de reação. Então, esse é um dos mais complexos processos que nós temos, porque melhorar a velocidade de reação de uma saída de um jogador de voleibol, de um atleta que precisa ter uma reação muito rápida, por exemplo, de um jogador de beisebol, ela é interdependente de atenção. Se você quer melhorar a reação, melhore muito a atenção deles. Tá? Ensina a fazer hiperfoco, ensina a mentalização, ensina a ter mais atenção àquilo que está fazendo. Do que existe na literatura, que são poucas coisas, tá? O que me chama a atenção é essa história que o Stein fala de não passar de 10 exercícios. Por quê? Não porque o corpo não vai suportar, mas porque a atenção vai embora. A atenção acaba muito rápido também, por causa do desgaste neural. A atenção acaba muito rápido. Lembra que eles ficam muito tempo em recuperação, de 2 a 3 minutos. Então existe um desgaste muito grande para se treinar pouco. Para você pôr aqui, ó, são 10 exercícios com 3 minutos de recuperação, já deu meia hora de recuperação. É longo, é treino longo. Me chama a atenção muito isso. No treino de velocidade de movimento acíclico, tá? com mudanças de direção ou que não seja o próprio cíclico, ensinar a técnica de movimento primeiramente com velocidade média em relação à velocidade de competição, de 3 a 6 vezes, de 6 a 20 repetições. Quem fala isso é Grosser, ok? Hoje, em 2024, eu quando eu quero uma briga, primeiro eu falo, viu, Ju? Primeiro eu falo de isometria,
Segundo, eu quero arranjar briga, eu falo que a força precede o gesto motor. Aí, meu amigo, é arrumar a briga, que não acaba nunca mais. 2. Escolher as variáveis do exercício e sua velocidade de execução para impedir o desenvolvimento de um estereótipo motor que impedirá a melhora posterior do desempenho. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês se chama Guga. Tá? O Guga foi um dos maiores jogadores do mundo de tênis. Ficou muito tempo em primeiro lugar no tênis. O Guga tem um erro. Um erro. Ele decide ficar treinando no Brasil com o Larry. Ah, o Larry não é bom? O Larry é excelente. O Larry é um dos melhores técnicos de tênis do mundo. Mas qual que é o problema? O Guga trocava bola só com o Larry. O Larry não está nem classificado entre os 1000 do ATP. O Larry, a bola dele é lenta. Se vocês observarem a jornada do Guga, cada vez mais ele vai tendo que abrir mais a passada para chegar na bola. Cada vez ele chega mais atrasado nas bolas, até ter a lesão do pubis. Tá? Ele se torna um jogador lento, por insistir em ficar no Brasil com o Larry. Ah, mas o Larry é tão bom, o Larry é melhor do que os outros. Tá? A diferença entre lá fora não é essa. A diferença lá fora é que ele tem 5 pessoas para treinar que estão nos 10 primeiros do ranking. Aqui ele não tem ninguém para treinar. O Guga chegou em primeiro do mundo no Brasil sozinho, sem um cara para conseguir trocar bola de verdade. Tá? Não tinha era o Guga em primeiro, não tinha o 100º brasileiro. Tá? Ele se torna lento. Então, o que ele está falando ali, a velocidade de execução impedindo o desenvolvimento de um estereótipo, é isso. Facilitar as condições externas, apoiando os dados, tanto sustentação de peso corporal para garantir a realização do movimento necessário e impedindo o desenvolvimento de um estereótipo motor. Modificar as situações e condições de competição, diminuir o espaço para a ação e ou restringir o tempo de duração, diminuir a altura de rede e número de jogadores, e pode levar à melhoria da capacidade cíclica, se a técnica já for dominada. O que ele está falando aqui é assim, ó. Para pensar que eu quero treinar salto. A gente pensa muito em treinar salto, fazendo salto, pulando corda ou fazendo pliometria, para gerar força. A pergunta é que hora que eu vou ter velocidade para fazer o salto? Porque salto é dependente de potência. Se eu não treinar velocidade, a curva vezes, né, salto, potência vezes velocidade, força vezes velocidade, é sempre baixa. Elásticos puxando você para cima para você ir mais alto, cair no chão de uma altura maior, para ter uma qualidade de esforço maior do que você está acostumado. Tá? Vai fazer com que você tenha melhora no ganho. Tá? Vai fazer com que você tenha melhora no movimento e no gesto motor rápido. Eu estava vendo que aí acho que é por Ayrton, eu estava vendo uma máquina que é usada muito nos Estados Unidos, uma máquina feia até, de corrente, que é usada muito nos Estados Unidos para fazer squat, fazer agachamento, mas os caras usam para treinar pliometria de mão, de braço. Segura, na hora que ela vem, ele faz muita força para fazer a pliometria, porque depois ele acelera com a velocidade da bola pequena, tá? A velocidade da bola leve, o movimento. Eles brincam muito com essa história. A bola de beisebol precisa ser mais rápido o movimento. Então eles treinam com taco que é mais rápido para eu fazer movimento mais rápido. Tá? Eles treinam com taco que tem peso só lá na ponta, que na hora que eu começo a fazer o giro, ele faz o movimento ser mais rápido. Então, é um gesto motor acelerado do movimento que ele chama de acíclico. Tá? Dá tempo de velocidade, treinamento de velocidade frequencial.
Todos os movimentos são executados em velocidade máxima. Não deve haver fadiga no treino, então, recuperação alta. O atleta precisa estar completamente regenerado antes do início do treinamento. Em alguns casos, isso ocorrerá somente depois de 72 horas. O período de recuperação entre as séries tem que ser escolhida de forma à frequência atingida no exercício anterior. A duração da sobrecarga para os atletas, de 8 a 10 segundos no máximo. Os melhores métodos de desenvolvimento da frequência das passadas são os métodos de repetição ou de contraste. Tá? De novo, a gente treina muita gente a correr. Né? Tá aí o Júlio, que é um treinador de corrida, um atleta de corrida. Tá? Aqui tem mais um monte de gente que eu tô vendo. A gente treina a resistência aeróbia, a gente treina alguma coisa de força, e a gente treina pouquíssima velocidade de gesto motor. Pouquíssima. Né? Por que a gente não treina? Porque a gente acha que isso não é importante. Ele é importante sim, tá? Vai fazer diferença no processo final. Lembra da aula de ontem. Eu treino muito uma coisa. Eu treino muito numa frequência. Eu preciso subir a frequência. Eu preciso baixar a frequência. Eu preciso ondular sobre as necessidades metodológicas para que eu tenha resultado, tá? Depois, o treinamento da velocidade, da força de velocidade ou força explosiva, tá? O Kramer, desculpa, divide em duas categorias. O treinamento da taxa da produção de força, que eu falei ontem, e o treinamento de aceleração. Da taxa de produção de força eu não vou falar, de novo. O objetivo do treinamento de aceleração é exercer força balística de modo acelerado. São utilizados projeções de objetos ou dos corpos de atletas saltando com e sem resistência. Alguns levantamentos estilo olímpico também são utilizados. A pausa deve ser estabelecida de modo que haja 1 minuto de pausa para cada 10 metros de percurso de aceleração. Olha que dado legal. Eu peguei essa informação mais por isso do que pelo resto. Cada vez que eu treino 10 metros de aceleração, eu preciso pensar em 1 minuto de pausa. Se eu der um treino de 30 metros de aceleração, eu vou pensar em 3 minutos de pausa. Eu acho essas coisas, esses números fantásticos, cara. Tá? Depois ele fala do treinamento quilométrico, né? Que ele deve ser elaborado pensando na força máxima, um período muito curto de contato com o solo e diminuir o reflexo inibitório do órgão tendinoso de Golgi. A gente também está errando na altura do banco. Tá? O banco, ele depende da qualidade do seu salto e existe cálculo específico para isso. Recomenda-se para esse tipo de treino realização de movimentos explosivos de 6 a 10 repetições, iniciando de 2 a 3 saltos avançados, 3 a 5 saltos avançados, 3 a 5 saltos, atletas de alto desempenho, 6 a 10 saltos, 2 minutos de intervalo entre os saltos. Vocês já viram gente fazendo pliometria como se fosse treino de resistência? Pula, sobe, pula, vai e pula, pula. Cara, não tem isso, tá? O músculo não tem essa condição de fazer com qualidade durante muito tempo. Por exemplo, a gente trabalha isso numa pista de atletismo, a gente trabalha 10 metros no máximo. Não dá mais que isso. Tá? Não é um processo tão simples de ser feito. Tá? Não é um negócio que põe uma caixa no meio, você faz pliometria nela por 1 minuto. Não tem como fazer 1 minuto, tá? Ela depende. Lembra que o que nós estamos falando agora depende da força, depende da potência, mas tem uma dependência agora da velocidade que eu faço esse movimento e como eu vou aumentar a velocidade. Então, o quebra-cabeça dessa história aqui da força explosiva versus a força versus velocidade a gente sabe muito bem mexer na via força. A gente mexe muito pouco na via velocidade. O que eu estou falando para vocês preste atenção nessa outra via aqui agora. A força vocês já sabem fazer.
Preste atenção na via da velocidade. Depois, eu tenho o treino de resistência explosiva, tá? Ou resistência de velocidade máxima. Sprints máximos acima de 80 metros, principalmente de 150, preferencialmente de 150 metros. Pausa insuficientes de 3 minutos entre as corridas geram recuperação incompleta. Haley sugere que a gente faça exercícios de duração de 30 a 90 segundos, com pausas iguais à duração do exercício, intensidade de execução quase máxima e número de repetições de 2 a 10. Eu quero fazer com que ele resista agora. Lembra do teste aeróbico que eu faço? Que eu encontro o VO2 máximo, eu pego a velocidade do VO2 máximo e eu faço um teste de velocidade do VO2 máximo e eu vou colocar ele para correr naquela velocidade máxima e vou tentar ver quanto tempo ele suporta ficar naquilo. Esse é o treino de resistência de velocidade máxima, tá? Só que eu estou fazendo ele numa esteira, ok? Estou fazendo numa esteira. E muitas vezes eu consigo ser mais específico do que uma pista de atletismo, onde ele perde a velocidade. Tá? Porque a esteira vai obrigar ele a correr em 18, em 19, em 20, conforme eu quiser aumentar. Se eu só pedir para ele correr a mais, ele não corre a mais. Se tem alguém que gosta de uma esteirinha para dar treino, vocês estão olhando para ele. Tá? Gosto muito de uma esteira para dar treino. Depois, tem o HIIT. Olha que gostoso. A gente tem uma metodologia que também está desenhada e que a gente trouxe ela para o fitness e chutou o balde para todo mundo ter lado. Tá? A gente chutou o balde do HIIT, coitado, para todo ter lado. Eu adoro quando as pessoas falam assim, está treinando HIIT. Você olha a velocidade do movimento dela, é quase de um Fusca. Você fala, nossa, deve estar fazendo HIIT mesmo, né? Porque eles acharam que estar cansado é estar em HIIT, porque a frequência cardíaca está alta. E não é bem assim que funciona. Tá? Vamos ver o que a metodologia HIIT fala. Ela divide em 4, tá? Ela tem 4 modelos, o HIIT. Ele é muito simples. Eu tenho os métodos de HIIT longo, tá? Intensidades acima de 100, de 90 a 110, da velocidade do VO2 máximo, com duração de 1 minuto. As pausas devem ser passivas ou ativas. Se forem passivas, devem durar no máximo 2 minutos. Entretanto, as pausas ativas devem durar até 4 minutos, com intensidade de 40 a 60 da velocidade do VO2 máximo. O número de repetições pode variar de 6 a 20. Vamos usar um exemplo de um corredor de 2.000 metros, é que eu tirei uma coisa que eu tinha colocado acima. Eu acabei tirando. Mas tudo bem, não é essa parte, depois eu apago. Quer ver? Eu já vou tirar ela agora, porque senão eu vou esquecer. Pum, ficou até mais bonito. Então, HIIT longo, velocidade em média de 100, com pausa se forem passivas de 2, se for ativa de 4 minutos. De 6 a 20 vezes que pode se fazer. Eu tenho o HIIT culto, tá? Que são séries realizadas com intensidade muito mais alta agora, até 130 da velocidade do VO2 máximo, com duração entre 15 segundos e 1 minuto. Pausas passivas devem durar abaixo de 15 segundos, enquanto as ativas de 15 segundos a 1 minuto, ok? De 10 a 20 séries, de 10 a 20 séries de exercício. Então, aumentei a intensidade e eu também faço bastante repetições nele, tá? Aqui é o exemplo que eu vou tirar de todos, depois eu tiro. Depois eu arrumo esse exemplo no material do e-book.
O terceiro é RST, treinamento de sprints repetitivos. São utilizados em intensidades muito mais altas, até 170% do VO2 máximo. Então, quer dizer assim, ó, se o VO2 máximo deu em 20, no longo eu vou usar 21 km por hora. No curto, eu vou usar até 23 km por hora. Tá? No, 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 no sprint, eu vou usar 27 km por hora. Tá? De 3 a 10 segundos, então ele é muito curto. Independente de ser ativo ou passivo, as pausas devem ter duração de 20 segundos a 1 minuto. Além das pausas, devem ser realizadas em intensidades de 30 a 40 da velocidade do VO2 máximo. Podem ser realizados de 10 a 20 séries. Então, todos os HIITs estão trabalhando mais ou menos com 20 séries. E, por último, no modelo HIIT de treinamento, um treinamento intervalado de sprints, que chama CIT. Esses são mais intensas entre todas, acima de 170, de 20 a 30 segundos de estímulo, de 2 a 4 minutos de intervalo, e de 4 a 8 séries de exercício. O que eu quero que a gente pare para raciocinar agora? Em que dia que um corredor vai fazer isso? Pode falar. Os treinos intervalados. Mas são treinos intervalados de ultra velocidade. Sim. Então, em que momento que você coloca isso? Durante a semana, você fala? Não. Ou na periodização? Na periodização. Mas por parte, se eu pensando numa maratona, na parte, eu colocaria em dois, na verdade, eu coloco em dois momentos. Tá. No preparatório geral, porque eu estimulo todas as valências, e depois mais na parte final. Já quase em competição. Quase em competição, claro. Porque já trabalhei a resistência de limiar dele muito antes, né? Ou seja, o treino mais longo eu procuro usar, pensando numa maratona, de 4 a 5 semanas antes da maratona, né? E depois vai abaixando o volume e aí eu vou aumentando justamente a intensidade, vou dando esses estímulos de velocidade. Tá. Júlio, se nessa semana que você está fazendo esse negócio com HIIT, em que dia da semana você coloca isso para ser feito? Eu procuro colocar, depende de quando vai ser o treino mais longo dele da semana, né? Eu procuro dar um espaço aí de 2 a 3 dias. Se ele fizer um longão sempre de domingo, você faz isso na quarta. Quarta ou quinta, Olha que legal aí, pessoal. Aproveitem, tem um treinador aqui dentro. O que eu me baseio, na verdade, é o intervalo que vai ter, para mim, os dois treinos principais, que é o treino de velocidade, ou intervalada, aí que o pessoal gosta de falar, né? E o treino mais longo. Então, a distância de intervalo entre os dois treinos aí é que eu acabo moldando toda a programação da semana. Sim. E olha que interessante. A gente começou o primeiro dia, na primeira conversa nossa. A primeira conversa nossa no primeiro dia foi sobre o treinamento desses noruegueses, né? Como que eles estão conseguindo essa performance toda. Na verdade, o segredo está aqui, e não no Z2. Né? É essa bagunça que eles fazem. Você vê o cara dando de 20 a 25 tiros. Você fala, cara, por quê? Se ele faz 42 quilômetros. Sim. O Mills Atopek não tinha lá o treino dele lá, que era 80 de 400, sei lá, se eu não me engano, alguma coisa assim? Sim. A gente parece que a gente esqueceu que isso já foi feito lá atrás. O Mills Atopek sei lá, uns 60 ele fazia isso. Não, acho que até antes, acho que 50, né? 50, né? E sem nenhuma metodologia montada, ele que criou. Era o que ele aguentava fazer, ele falava, né? O que deu para ele fazer.
Ô, Ayrton, você consegue colocar essa ideia dentro da luta? Olha que bomba que a gente joga pro cara uma hora dessa. Olha que bomba. Consegue colocar isso dentro da luta? Pensando em estratégia de chute, de soco, de golpe, né? Por exemplo, pensa no judô, né? Dá para fazer isso aqui, tudo que eu estou falando no judô. Se eu trabalhar com sensores de luzes e eu dito o ritmo que ele tem que trabalhar, eu consigo fazer isso dentro do judô. Dá para trabalhar isso no ciclismo, dá para trabalhar isso na natação, dá para trabalhar isso em todos os esportes. Que a gente chamando de HIIT, que a gente trouxe para academia com uma puta de uma ideia ruim, né? Não se faz HIIT, fica falando que tá fazendo HIIT e ainda quer falar que gasta caloria. Puta ideia ruim, cara. Puta ideia ruim. A gente tem que pegar essas ideias todas. Vocês têm todo esse material agora. Vocês têm tudo esse modelo desenhado. Tá? Tem mais? Porra, você tem mais. É que a gente vai esquecendo que existe. Isso aqui é o básico do básico nessa brincadeira que nós vamos chamar treinamento. Você não precisa inventar ou buscar métodos enlatados, embalados por aí. Você precisa raciocinar em cima de uma proposta que é para que essa metodologia serve e qual que é o caminho que eu quero desenhar com meus alunos. Tá? Por exemplo, no caminho da velocidade tem um processo que é muito visto, que se chama barreira de velocidade. Tá? Tem pessoas que, por mais que você treine, elas não aumentam a velocidade. Tá? Você tem que mudar toda a ordem neural, tem que mudar todo o estímulo neural, tem que mudar desde o processo de reação, né? Para que ele tenha aumento da velocidade. E aí, a gente está achando que tudo isso é somente treinar esteira. Só que essa literatura toda que eu peguei é literatura antiga, não é literatura nova. Porque a literatura nova, em relação a essas coisas, as metodologias do treino, eles ficam falando se você faz a fundo com o joelhinho para frente, com o pezinho do lado e dá um pulinho. Não é isso treinar, gente, me desculpa. É movimento treino, é movimento treino. Tá? E aí eu tenho a possibilidade de ter todas essas coisas colocadas como se fosse. Volta no tempo e pensa que naquela época que você conseguia ir na papelaria e comprava fichários. Pega uma metodologia e escreve ela. Fala assim, essa aqui é uma metodologia de resistência. Ela faz isso. Descreve ela. Põe no fichário de resistência. Pega a metodologia de força, põe no fichário de força. Pega a metodologia de velocidade, põe as metodologias todas desenhadinhas nas metodologias de velocidade. Aí você fala assim, hoje eu vou dar treino. Hoje eu vou dar treino com meus atletas e eu tô nesse período aqui, ó, da programação. Eu tô numa fase que eu chamo específica. Intensidade tá alta, volume tá alto, vem vindo um monte de coisa acontecendo. Eu preciso desenvolver força máxima nesse momento. Vai lá no fichário, pega força máxima. Fala, eu tenho um treino de força máxima. Eu tenho dois, que o Mário mostrou lá, tem dois treinos intensivos. Dois. Se você for desenhando, você faz 100. Mas você está seguindo a ordem de uma metodologia, a regra de uma metodologia. E aí você vai montando. Olha, eu preciso fazer força máxima, eu vou colocar isso. E você monta o seu treino com as metodologias na sua mão. A gente está sofrendo, inventando treino. E sabe por que eu faço essa conversa com vocês, minha preocupação dessa conversa com vocês? Isso aqui nada mais é do que uma preocupação que para mim ela é real. A inteligência artificial vai fazer isso, tá? A inteligência artificial, ela não vai ficar inventando treino. A inteligência artificial vai pegar aquilo que a gente não tá usando e fazer uns puta treino que a gente vai falar, nossa, que legal, cara, que esse treino. E aí você vai falar, eu fui passado para trás. Que a máquina era muito inteligente. Não, se foi passado para trás. Houve partidas para hoje para Flamengo. Olha, cara, a minha Siri louquinha essa hora da noite.
me ouvindo, conversando comigo, estou perdido. Nós vamos passar. Quer dizer que Flamengo é passado para trás para minha Cine. Então, eu não posso ser passado para trás. Eu tenho que ser mais esperto do que essas coisas que vão aparecer. E elas vão aparecer. E elas vão vir. Tá? Faça esse negócio. Pegue esse material tudo que vocês vão ter. Os e-books, né, que para quem adquiriu. E vai ter os treinos montados dentro do e-book. E usa isso como um documento para montar treino. Você vai ver que fica muito mais fácil, que você monta de uma forma muito mais rápida, que você vai sendo mais assertivo. Porque lá tem, em cada metodologia que nós falamos nesses dias, tem qual que é a intensidade, qual que é o tempo, quantas repetições se faz. Não é eu acho que é assim. Eu vou mudar. Meu amigo, não inventa muito não nesse negócio, tá? Não inventa que você deve estar mudando de capacidade na hora que você está mudando. Você deve estar mudando o estímulo na hora que você está mudando. E aí você acha que você está dando um treino e você está dando outro, sem perceber. Sem perceber. Esse conhecimento está aí e está liberado para a gente. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é que o curso desse mês de junho é um curso segundo curso da Jornada do Especialista em Performance, que é um curso que a gente vai lançar essa semana, que é um curso do o treino das qualidades físicas. O treino das qualidades físicas é um aprofundamento de tudo isso aqui. Tá? Usando metodologia no dia a dia. Então, faço um convite para vocês virem para esse curso já de imediato. E, fechando a noite, eu queria que vocês prestassem atenção muito nisso. As metodologias facilitam a prescrição de qualidade, bem como o raciocínio para planejamento. Com as metodologias em mãos, vocês vão ter mais facilidade para raciocinar. Para que caminho vocês estão indo? O que está sendo efetivo? E o que precisa ser melhorado? Tá? Ele facilita o processo. Ele já foi testado. Ele já foi desenvolvido. Tá? É menos probabilidade de erro e mais qualidade assertiva. Aproveite delas, elas estão aí. E poucas pessoas estão usando. Poucas pessoas estão usando. Poucas pessoas estão buscando entendimento de falar assim, o corpo necessita dessas variáveis para ele ter resultado. E nós estamos trabalhando 1 ou 2 ou 3, sendo que tem que trabalhar umas 15. Com atletas, isso aqui é uma ferramenta sem fim de trabalho. Com pessoas normais, você vai aproximar ela de uma performance que ela nunca viu. Aproveite o máximo disso. Muito obrigado. Valeu, Marião. Obrigado. Obrigado. Consegui chegar até o final, vivo. Tá? Deu certo, deu certo. Muito obrigado, pessoal. Amanhã eu libero a aula, eu mando gravado para vocês. E aí a gente fica lá no grupo, a gente vai conversando, até liberar tudo, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa semana aí para vocês. Não acabou ainda, né? E vamos em frente. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para conversar ainda. Abraço. Obrigado. Valeu, abração. Melhoras aí.